Hoje nós vamos falar sobre os falsos ídolos, é isso mesmo. A gente está vendo aí, né, cantores, pessoas morrendo para ir para o show, pessoas idolatrando artistas. Será que isso agrada a Deus? Será que nós não estamos, né, fazendo dessas pessoas ídolos na nossa vida e muitas vezes perdendo a comunhão e a bênção de Deus por causa disso? Esse é o tema de hoje do Sem Limites. Solta a vinheta! É isso daí, está entrando no ar o programa Sem Limites, pela Rede Gênesis de Televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está aí pelo YouTube, já deixa o seu like, deixa o seu joinha, já se inscreve aí no nosso canal, compartilha esse vídeo aí com todo mundo, vai nos ajudar muito, né? Fazer com que o YouTube entregue esse vídeo para muitas pessoas, a gente possa alcançar cada vez mais e mais audiência. E está aqui hoje Bispa Camille, nossa terapeuta Ana Paula, para falar desse tema dos ídolos, né? A gente ficou muito chocado esse final de semana que passou com o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, né? Ia ter o show lá da cantora Taylor Swift e acabou que o calor excessivo provocou uma morte e por causa dessa morte o show do dia seguinte foi adiado. Aí um rapaz que ficou lá para o show adiado acabou morrendo num assalto, né, num roubo, esfaqueado. E a nossa pergunta aqui hoje é essa, né? A Bíblia condena a questão da idolatria, a questão dos ídolos, né? Vou ler um texto aqui do Novo Testamento, Colossenses capítulo 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Né? Então aqui a gente vê a idolatria ao dinheiro, às coisas materiais. Né? Gálatas também 5 fala da idolatria, quando está falando das obras da carne. Quando Paulo escreve aos Coríntios, né? Portanto, meus amados, fugir da idolatria. A gente vê muito também idolatria a um ídolo, uma pessoa, né? Um artista, um cantor, um time de futebol, né? A gente vê aí as torcidas se matando, né? Por causa do seu time de futebol. A gente vê tantas situações hoje, né? Na nossa sociedade e nós sabemos que isso desagrada a Deus, né, gente? Demais. A gente também não só com pessoas, né? Tem tanta gente idolatrando tanta coisa, né? Que você coloca acima de tudo e faz tudo por aquilo ali. Então, eu acho que a gente vive uma geração que é muito difícil falar sobre isso. Uma geração muito carente de referências. Carente de referência, carente de pai e mãe, carente de pessoas no papel que deveria estar. E aí, diante disso, as pessoas se veem muito perdidas dentro da própria identidade, né? Você não sabe quem você é, porque quem você é, segundo a psicologia, também faz parte de quem você é, o conjunto de regras para você viver na sociedade. E cada vez mais as pessoas têm feito uma desconstrução dessas regras. Não existe mais certo e errado, não existe mais nada Cada um que seja... tem a sua verdade. Cada um tem a sua verdade. Então, diante disso, eu fico perdida e qualquer pessoa que levante a mínima... Se a pessoa é competente no que faz, tem uma voz bonita, pronto, as pessoas elas começam a querer imitar 100% do que essa pessoa tem sucesso, mas às vezes é na vida profissional e eu quero ser exatamente igual a essa pessoa. Ô, Ana, mas deixa eu provocar algo aqui. O primeiro mandamento que Deus colocou lá em Êxodo é: não terás outros deuses diante de mim. Eu entendo como idolatria, porque a palavra idolatria ela está ligada à adoração, né? Você idolatrar alguém é você adorar alguém ou algo, não importa. Pode ser até um objeto, né? O ídolo pode ser um objeto. Então você está adorando aquilo. O fato das pessoas terem artistas como referência, às vezes até um político, né? Um time de futebol, como eu falei, ou dinheiro, ou um próprio objeto, um ídolo, qualquer coisa. Não é o fato da pessoa ter tirado Deus desse lugar,
Então, a partir do momento que porque o ser humano ele tem essa necessidade de ter alguém para adorar, né? Então, Deus colocou isso no nosso coração. Eu vou adorar a Deus, mas a partir do momento que eu não tenho Deus na minha vida, eu preciso achar uma outra coisa. Por isso que o nosso tema é falsos ídolos, né? Porque eu estou colocando alguma coisa no lugar de Deus, eu começo a adorar aquela coisa, eu começo a seguir, a querer ser parecido, né? Porque eu concordo com você do fato de não saber quem eu sou, então eu tenho que ter uma referência. Mas a partir do momento que essa referência não é Deus, aí eu começo a pôr falsos ídolos, coisas, pessoas, situações que não vão me preencher em nada, né? Sim, e assim, é totalmente saudável ter referências. Tem pessoas, homens e mulheres de Deus, minha vida, vocês são uma referência para mim. Tem muitas pessoas que a gente tem como referência, sem tirar o altar de Deus, né? Diferente da adoração, mas a referência, a gente precisa cuidar para a referência não virar uma adoração, porque se eu estou vazia de mim, as minhas referências vão ocupar o lugar desse altar dentro da minha vida, então, você né? falou uma coisa interessante. É totalmente saudável ter uma referência, desde que essa referência também eu faça dela uma coisa saudável para mim. Desde que ela não se torne um ídolo. Ela se torne que não faça uma coisa que seja tóxico. Porque chega nesse ponto que a gente viu que chegou, pessoas que saíram daqui de São Paulo para poder ver aquela mulher lá, entendeu? Só te cortando um pouquinho, Camille, você continua falando logo depois, mas vamos chamar o vídeo para o pessoal entender, né, realmente o que aconteceu. A gente tem 2 vídeos que eu quero chamar agora, que vão ilustrar um pouco o que aconteceu nesse final de semana. Pode soltar. 6 da tarde, tá todo mundo aqui desde 11 da manhã. Aí ela posta, gente, vou adiar por causa do calor. Minha filha, o calor já passou. O calor tá na gente, já entrou na gente, entendeu? Minha filha, Taylor Swift, eu tô com uma fralda, amigo, mostra minha fralda. Eu tô com uma fralda geriátrica, que nem fechar em mim fecha. Eu tô com uma fralda que não está fechada, entendeu? Eu comprei água, eu comprei leque, tá todo mundo gritando, tá todo mundo chorando. Então você apareça nesse palco. Quero ver Sabrina Carpenter, eu quero ver você. Você vai cantar um Lobby, vai cantar um Reputation, entendeu? Vai anunciar o Reputation. Foi reagendado para segunda-feira, 20 de novembro. Todas as crianças caracterizadas no sábado permanecerão válidas para... Pecado de idolatria e imbecilização da geração Z. Acompanhe comigo. Dia 17 de novembro de 2023, uma sexta-feira, show da artista pop Taylor Swift no estádio do Engenhão. 1.000 pessoas desmaiadas e uma jovem morta por parada cardiorrespiratória devido à sensação térmica de quase 60 graus. Os fãs se queixaram da organização do evento, que impediu o acesso do público às garrafas d'água. Os copos eram vendidos a R$ 8,00 no local e mesmo aqueles que se dispuseram a comprar água reclamaram nas redes sociais do desafio de conseguir obtê-la, devido à falta do insumo, a dificuldade de locomoção dentro do espaço e as filas longas. Dia seguinte, sábado, 18/11, mesmo após todo esse ocorrido, lá estavam novos jovens à espera de sua ídola novamente, numa sensação térmica de quase 60 graus. Até que a organização anuncia que o show foi cancelado. Permanecerão válidos para o show de segunda-feira. Eles têm problema? Tem mais informações sobre essa... Tem gente que não mora aqui! Que absurdo! Primeiro, uma moça revoltada, né, dizendo até que estava usando uma fralda para não ter que ir no banheiro, né? E depois falando da morte que aconteceu. E depois dessa morte da menina da fila, teve uma outra morte de um rapaz que ficou para guardar o show que foi adiado e acabou num assalto ali na praia, num roubo. Ele foi esfaqueado, né, e morreu. Então, assim, a gente está vendo uma geração que está idolatrando, né, os artistas, está colocando no lugar de Deus, no lugar de Jesus, essas pessoas, fazendo um sacrifício enorme, né? Quantas vezes a gente vê, eu até vi uma brincadeira esses dias que para chegar na prova do Enem, as pessoas chegam atrasadas, né? Não conseguem entrar. Mas para ir no show do artista mais que ela gosta, ela chega... meses antes. Chega um mês antes, mês. monta uma barraca lá, fica lá na porta para ser o primeiro, para estar ali na frente, né?
E será que vale a pena isso, né? Será que as pessoas estão morrendo por causa de um ídolo que não vai levar elas a nada, né? Acho que as pessoas perderam a noção e perderam o temor. Porque isso é falta de temor, não tem condições de uma coisa dessa. Eu falo assim, estou falando do lado do cristão agora. Né, uma pessoa assim que você fala assim, poxa vida, eu sei, né, de outras pessoas que estiveram lá. Não foi esse da Taylor Swift, é porque foi o que foi divulgado em massa, né? Porque teve muito ibope por causa do calorão que estava lá. A sensação térmica era de 60 graus dentro do ginásio. Então, assim, uma coisa insuportável. Dentro do estádio, né? Foi no estádio do Engenhão. E teve também aquele show do RBD, que é aquela banda Rebelde. Então, eu fico pensando, como também, que uma pessoa em sã consciência cristã vai num show de uma banda que chama Rebelde? Gente, eu quero entender. Entendeu? Então, assim, é falta de temor, porque a Bíblia fala assim, olha, quem comigo não ajunta, espalha. Se você não está com Deus, querido, você está com quem, então? Hã? Com quem que essa pessoa está? Então, Camila, mas vamos lá, nós estamos falando aqui de ídolos, né? Então, você está colocando aquilo a Bíblia fala o seguinte, Jesus, eu gosto muito desse versículo, Jesus fala, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Então, Jesus não está falando para buscar só o reino de Deus. Quando você põe uma coisa em primeiro lugar, tem outra em segundo, tem outra em terceiro, tem outra em quarto, em quinto. Então, eu coloco Deus em primeiro lugar. Agora, eu estou falando o quê? É quando as outras coisas que não sejam Deus começam a ocupar o primeiro lugar na nossa vida, né? E muitas vezes são coisas... Por exemplo, eu lembro uma vez que eu preguei para um amigo meu e ele tinha no carro dele um crucifixo. Ele tinha um crucifixo lá no carro. Aí ele falou, aqui, eu tenho esse crucifixo aqui, eu acredito que esse crucifixo aqui me protege. Então, assim, eu estava falando com ele de Deus, de Jesus, de um relacionamento íntimo com Deus, de uma experiência, e ele está baseando a fé dele num crucifixo, né? Num amuleto ali, num objeto, né? Então, muitas vezes, as pessoas, elas colocam pessoas... a gente vê pessoas idolatrando um político, achando que aquele político vai resolver a vida delas, né? E o que eu quero mostrar aqui para vocês? Eu posso apoiar um político? Posso. Eu posso fazer campanha para um político? Posso. Eu posso votar num político? Eu posso cobrar esse político que eu votei porque ele está mais alinhado com a minha ideologia? Posso. Mas eu colocar a minha esperança, eu começar a idolatrar. Então, tem um limite, né? Tem um nível entre aquilo virar um ídolo e apenas ser um cantor que você gosta, você foi lá, ou ser um político que você vota nele, que você cobra, né, igual eu falei da idolatria ao dinheiro. Todos nós precisamos de dinheiro para viver, mas aquilo não tomou o primeiro lugar na minha vida, aquilo não tornou aquilo que é mais importante, né, na minha vida. Tem a ver com devoção, né? Então, quanto eu sou devoto àquilo, então, quanto de vida eu invisto nisso e quanto eu estou disposto a continuar investindo a todo custo. Né? Acho que essa é uma boa maneira de identificar se você tem ídolos ou não. Assim, o quanto você prioriza, o quanto isso é realmente importante para você. Se você perder essa relação, essa conexão com esse ídolo, o que vai ser de você? Ainda vai ter você dentro de você, seus princípios, seus valores, ou você vai repensar todos os seus princípios e valores porque agora você é uma pessoa que não existe sem aquilo? E isso é algo que eu acho que é importante a gente destacar, porque muitas vezes a gente tem ídolo e não sabe que tem. Então, como identificar? Isso, Ana, isso aí o objetivo desse programa hoje é esse, né? É alertar as pessoas, porque às vezes a pessoa está pecando sem achar que está pecando. Mas não tem problema nenhum. Igual a Camille falou, a pessoa é da igreja, serve a Deus, às vezes está numa posição de liderança e ela está deixando de fazer aquilo que Jesus quer dela para ir participar de um evento desse, né? Então, assim, a gente tem que entender isso. Até que ponto aquilo está tomando uma proporção na minha vida e aquilo está virando um ídolo, está virando... eu já vi mães, o filho virou o ídolo dela. A vida dela é para o filho, tudo é o filho, ela deixa de fazer as outras coisas, né? Aí esse filho casa... Isso que eu ia falar agora. Aí a preocupação é essa, que uma hora esse filho vai casar, vai embora, essa mãe não vai... Ela vai perder o chão, ela não vai ter mais o que viver, porque
o ídolo dela era o filho, né? Toda vez que a gente fala de devoção, a gente fala de se esvaziar para se encher do outro. E não é errado isso, a gente faz isso o tempo todo. Porque dentro da minha relação, por exemplo, com a minha mãe, existe a filha. Então, existe uma parte minha que fica esvaziada, fica vazia, para eu poder me encher da filha, da relação que eu tenho com ela. E ao perder essa relação com essa pessoa, porque às vezes acontece, você vai... Isso que é o luto, né? Você elaborar a parte sua que morreu através daquele relacionamento. Que morreu, que perdeu, né? Que perdeu, morreu a filha, porque não vai ter mais, né? Quando a pessoa perde a mãe. Agora, na relação é isso, o ídolo. Você tá... Às vezes você tira tudo. Tem muita gente, a gente está falando aqui de show... Porque é, assim, uma coisa que é mais fácil ver o exagero. Mas quantas pessoas, por exemplo, colocam o cônjuge, né? Ah, eu vou parar tudo que eu estou fazendo porque meu namorado, meu marido me chamou para fazer isso, para fazer aquilo. Então, eu vou deixar de fazer os meus compromissos, eu vou deixar de cumprir aquilo que eu combinei, eu vou desmarcar tudo com todo mundo porque essa pessoa está disponível para mim nesse momento. Então, a idolatria, ela revela uma falta de identidade. E a falta de identidade revela a falta de autoestima. Sem autoestima, como é que vai ficar minha saúde mental, espiritual e física? A gente está falando aqui, né? A gente está falando de cantores seculares. Mas essa coisa também acontece no meio gospel, entendeu? Ah, eu sou cristã, mas também eu idolatro um cantor cristão, uma pessoa, um pregador. Eu estava assistindo um podcast com a Helena Tanuri e ela estava contando um caso. Que ela estava num congresso, né, da igreja, muito importante, sim. E estava começando o louvor. E ela estava ali na primeira fileira, começando o louvor, aquela coisa toda, adoração. E ela falou assim, que chegou uma moça para tirar uma foto com ela. E uma moça chegou e falou, Helena, eu te amo. Helena, nossa, você é demais, tira uma foto comigo. Ela chegou assim, toda eufórica, feliz, né, do lado da Helena Tanuri. Aí disse que a Helena Tanuri chegou para ela e falou assim, querida, agora não, tá bom? Tá começando o louvor, mas depois a gente faz essa foto. Ela falou que a moça, o semblante dela caiu, assim, na hora. Ela saiu, assim, com a cara baixa e foi embora. Depois ela não voltou para tirar essa foto. Aí, depois de um tempo, ela recebeu uma mensagem dessa moça, porque ela se identificou. Ela falou assim, olha, que para ela, aquele dia morreu, acabou. Ela falou assim que ela foi embora no primeiro dia do congresso. Ela nem quis mais saber de congresso, porque a Helena Tanuri não quis tirar uma foto com ela. Eu falei, gente, mas espera aí. Ela pediu uma foto. Isso aconteceu comigo. Antigamente eu acompanhava o Kleber Lucas nas redes sociais, eu acompanhava a agenda dele. Onde eu sabia que o Kleber Lucas estava, eu queria ir. O Cristiano sabe, ele já foi comigo umas vezes. Eu lembro que a gente foi numa igreja ver o Kleber Lucas, e aí o Kleber Lucas estava lá, eu falei, agora eu vou tirar uma foto com o Kleber Lucas. E aí era o momento da oração de entrega. Eu cheguei nesse momento da oração de entrega e falei, Kleber, posso tirar uma foto? Ele falou, agora não, tá bom, agora é o momento da oração de entrega, mas depois a gente faz essa foto. Na hora que ele falou aquilo ali, eu falei, poxa, fiquei chateada, mas eu entendi aquele momento. Eu falei, poxa, aquele momento ali era importante. Então, mas isso que você está falando aí, Camille, é o grande problema quando eu coloco pessoas como ídolos no lugar de Deus. Porque Deus, ele nunca nos decepciona, mas as pessoas vão sempre nos decepcionar. Quem vê um artista tem uma imagem, como é que eu posso falar, fake, né? A pessoa no mundo artístico, ela é maravilhosa, ela está sempre bonita, ela está sempre ela não erra, perfeita, ela vai lá, faz aquele show maravilhoso, as músicas são maravilhosas. Mas quando você vai conhecer pessoalmente, você vê que é uma pessoa cheia de falhas, como cada um de nós aqui. E isso dá uma decepção tão grande, né? Que aquela pessoa, ela realmente, é o que a Camille falou agora, né? Ela acaba perdendo o chão e tendo essa grande decepção, né? E Deus quer nos poupar disso, porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar e nós adoramos a Deus, né? E nós, primeiro, eu perco a necessidade de ter um ídolo, porque eu já tenho Deus no meu coração. Ele já está ocupando aquele lugar. E às vezes, né? Cristiano, Deus usa uma situação dessa, de decepção e frustração, o diabo pega isso aí e reveste numa outra coisa. Aquela pessoa muitas vezes acaba saindo da igreja por causa de um simples não, de tirar uma foto, entendeu? E a Ana falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim, olha, o que não vai para Deus, o diabo não despreza. Eu falei assim, isso é real. Ela falou assim, o diabo vive de restos, ele vive muito bem de restos. Eu falei, gente, isso é a maior pura realidade, mais pura realidade. Então, às vezes a pessoa que está, como você falou, com uma estima baixa, que não se conhece,
Se ela recebe um não de um cantor gospel, que é uma pessoa que é do nosso meio cristão, ela pega aquilo e fala, nossa, eu não quero mais saber de gospel, não quero mais saber de igreja, e acaba saindo da igreja por causa de um não. Sabe um negócio que eu pensei agora? Às vezes um pet vira ídolo na vida da pessoa, né? Aquilo é tudo para ela. A sua profissão, sua carreira. A carreira, a profissão. Engravidar, né? Quantas mulheres o negócio, a perdem empresa vira tudo. E a pessoa acaba perdendo tudo porque ela colocou aquilo em primeiro lugar na vida dela. Sabe né? uma coisa que eu acho interessante? O nosso Deus é especialista em quebrar altares que não são para Ele. Quando você vive uma vida com Deus, né? Quando você não tem vida com Deus, Deus tolera os altares. Mas quando você está na presença de Deus, Deus não tolera outros altares. Então, toda vez que Deus te dá, às vezes Deus te dá um presente, Deus te deu um cachorrinho que você é ligado nele, você precisava dele naquele momento, Deus te deu uma família maravilhosa, uma carreira. Mas a partir do momento que isso deixou de ser uma referência sobre quem você é, o que você conquistou, e se tornou o seu ídolo, se colocou acima de Deus, Deus vai colocar a mão naquilo ali. Não pensa as pessoas, né, que vivem esse tipo de vida, que elas não vai ter consequência, né, dessa escolha delas. E nesse momento, o que a senhora falou, acho que é assim, o principal. Todo mundo aqui, em algum momento, você já teve, ou você tem, ou você vai ter algum ídolo. Sem perceber, o seu sonho vai virar seu ídolo. E ali, diante dessa situação, Deus vai colocar a mão. Como nessa situação da Tanuri, que a senhora contou, na situação do Kleber Lucas. Mas a grande prova, o grande problema, não é a gente ter um ídolo, porque às vezes você não percebeu. O problema é quando você percebe e não se arrepende, né? Então, diante do problema ali, a senhora falou, né, do Kleber Lucas, quando o Kleber Lucas falou, a senhora reagiu do jeito certo. A menina foi e falou, né, pra mim o congresso acabou no primeiro dia, ela nem voltou mais. Ela escolheu o ídolo dela. Eu falei, puxa, que pena. Mas se der o tiro, se não der, tudo bem, ok, entendeu? Então, assim, vamos chamar mais um vídeo da internet? Pode soltar pra gente. Vocês sabiam que adorar celebridades como se fossem deuses, na verdade, é uma doença mental? Pois é, e tem nome, viu? É chamada de síndrome de adoração de celebridades. Tudo que tem nessa lista aí são os danos que essa síndrome causa nas pessoas. É em inglês, mas eu vou traduzir pra vocês. Estilos de apego ansiosos ou evasivos, neuroticismo, transtornos psicóticos, propensão à fantasia, baixa autoestima, relacionamentos ruins, depressão, ansiedade. Fora que existem 3 tipos, 3 níveis dessa síndrome. Então vamos ver em qual deles você tá. Lembrando que essa síndrome de adoração à celebridade é um transtorno viciante e obsessivo de quando alguém é extremamente obcecado por uma celebridade. E o primeiro nível dessa síndrome de adoração de celebridades é esse aqui, aspecto social do entretenimento. Esse aqui é o nível mais baixo de adoração. É aquela pessoa que escuta algumas músicas daquele tal artista, fala sobre ele pros amigos, faz algumas postagens de vez em quando sobre tal artista. É aquela coisa saudável que todo mundo já fez uma vez na vida, quando você se encantou por um ator, por um cantor e postou alguma coisa relacionada a ele, mas depois acabou. Mas aí a gente já desce para outro nível, que é o pessoal intenso, que é meio complicado. Meio que um nível intermediário de adoração a uma celebridade. É tipo quando você tem sentimentos intensos e obsessivos por um artista. Como você acreditar que vai se casar com uma estrela pop em particular ou que vocês são almas gêmeas. Os pesquisadores também afirmaram que esse nível aqui de pessoas intensas, as pessoas mais emotivas, que choram com mais frequência, que se atingem com mais frequência e que já estão ligadas com algum problema de saúde mental. E por último, a gente tem o limite patológico, que é o mais preocupante dos 3. Essas são aquelas pessoas que fariam de tudo, qualquer coisa, para ter um vislumbre da sua celebridade favorita. Tipo aquela galera que vê tal artista usando alguma coisa e faz de tudo pra comprar e usar também. Mas eu não tô falando de qualquer coisa barata não, gente. É muito pior. Por exemplo, sou muito fã da Anitta. Vi ela usando um tênis de R$1.000. Então eu vou trabalhar pesado pra poder conseguir R$1.000 e comprar aquele tênis pra usar e ficar um pouco parecida com ela. Sim, existem pessoas que fazem isso. Isso faz com que essas pessoas se sentem mais próximas das suas celebridades favoritas. Olha aí, então a gente viu ali os tipos, né, de patologias, né? De idolatria, né? Então, isso aí pode ajudar você que está aí assistindo, né? Como que está isso aí na sua vida? Será que você tem, né, realmente tido um relacionamento ou uma maneira saudável? Porque todo mundo pode ter um time de futebol, pode ter um político, pode ter um artista, uma coisa assim, né, que gosta, mas até que ponto isso é saudável, até que ponto isso virou uma idolatria e está desagradando a Deus, né? Quanto você é devota a isso, né, Lídia? Exatamente. Tem um livro aí, Aninha, para você apresentar? A gente está aqui falando de autoestima, né? Então vou apresentar assim.
Na minha opinião, eu já li muitos, o melhor livro de autoestima é esse aqui, O Melhor de Você, da Bispa Lúcia Rodovalho. Nesse livro você vai identificar como está a sua autoestima e o que fazer para melhorá-la. Ela traz todos os pilares para isso, assim, Deixa eu fantástico. mostrar um negocinho aqui quando você vai Mostra, falar. mostra, líder. Tem umas perguntas para vocês responderem aqui, ó. Questões que vão te fazer pensar. Interessantíssimo. Então, passa lá na SBE, adquire esse livro que vai mudar a sua história. É isso aí, você encontra esse livro e vários outros títulos na editora SBE pelo site sbeshop.com.br, tá bom? Então, gente, a lição que a gente tira aqui do programa de hoje é isso, né? Cuidado para aquilo que você gosta. Ocupando o lugar de Deus na sua vida. Não ocupe o lugar de Deus na sua vida, né? Não ocupe um lugar de adoração, de idolatria, né? Que seja algo saudável, né? Que seja algo... Claro, todos nós aqui, na nossa vida, a gente não é o tempo todo espiritual, né? O tempo todo orando em línguas, o tempo todo... Não, a gente tem os momentos de lazer, de descanso, né? Você gostar de um time de futebol, você participar da vida política, você ter um artista que você gosta. Claro, a gente recomenda, né, que as pessoas ouçam música gospel, porque a música ela tem uma influência muito grande na nossa vida. Então, quando eu ouço uma música secular, aquela música ela acaba me influenciando de alguma forma. A gente acredita que uma música gospel ela foi feita para adorar a Deus, ela foi feita para falar das coisas de Deus. E a música secular não, né? A música secular ela acaba nos influenciando de alguma maneira. Então, a Bíblia fala para a gente fugir da aparência do mal. Influenciando negativamente. Influencia muitas vezes negativamente, né? Então, tenha esse cuidado, coloque as coisas certinho no lugar aí na sua vida, que você vai ser muito abençoado, tá bom? Gostou do nosso programa? Tá pelo YouTube aí, deixa o seu like, deixa o seu joinha. Não é inscrito ainda? Já se inscreve aí no nosso canal e compartilha também esse vídeo aí com todo mundo. E você que quer conhecer a Igreja Sara Nossa Terra mais perto de você, como que faz, gente? Fala, Ana. Eu primeiro? Então tá bom. Você que está em São Paulo, nós estamos aos domingos, às 10 da manhã e também às 18, aqui na Rua Augusta, número 2027, pertinho do Metrô Consolação. Para você que está em qualquer lugar aí do Brasil, basta entrar em saranossaterra.com.br. Lá você vai encontrar o endereço de todas as igrejas aqui no nosso país, os horários dos cultos e os pastores e bispos que estão lá. Basta você clicar e vai receber uma palavra de vida para a sua história. É isso aí. Chegamos ao final. Mais uma vez, obrigado aí pela sua audiência, pela sua companhia. Que Deus te abençoe muito. Fica na paz.